Opa! Deixar só mais uns 3 minutinhos para o pessoal entrar, tá, gente? Fala, Panuso. Tudo bom com você? Bom dia para você também. Oi, Bruna, bom dia para você também. Ah, saudade também, verdade. Né? De ver no corredor, de cumprimentar, de ver a carinha na aula. Apesar de ser cedo do terceiro, eu não ver mais. Né? Buá, sniff, buá. Mais 2 minutinhos, gente. Só até... A gente está dando sempre uma margenzinha de uns 5 minutos, porque depois que eu abro o PowerPoint, não tem que ficar saindo para permitir alguém, tem que sair, não aparece em cima, entendeu? Tem que sair para permitir, sair para permitir. Então, atrapalha um pouquinho. Mas vamos aproveitar para conversar um pouco. Já pelo menos a conversa dá para começar. As aulas de arte foram uma sugestão da própria Carol. Por quê? Porque aparecem em vestibulares, cada vez mais aparecem perguntas sobre arte em vestibular, sobre a história da arte, sobre referências a escolas literárias e escolas de arquitetura, cultura, ou seja, a arte está cada vez mais presente nos vestibulares, e principalmente no Enem. Tá? A arte no Enem é meio constante. Claro que não é perguntada como história da arte, né? Outra coisa que é importante é que a redação é muito valorizada. A redação é grande parte da nota. E só consegue fazer redação quem tem assunto. Argumenta quem tem assunto. E floreia, deixa bonito, quem tem cultura. Então, cultura é fundamental para fazer uma boa redação e para responder aos vestibulares de hoje em dia. Então, a ideia foi essa. Para vocês, terceiro e extensivo, e cursinho, a aula de arte é bem técnica. Ela é até mais chata. O primeiro e segundo eu estou fazendo viagens com eles. Nós fomos para Florença semana passada, fomos para Milão hoje, tá? Então, para eles é mais interessante. Né? Mas é menos técnico, né? Eles usam apenas como cultura mesmo e referencial. Vocês não, vocês têm que ser algo um pouco a mais. Bem, acho que já dá para começar. Vamos lá. Tá. Eu só queria saber se vocês estão enxergando. Por favor, alguém abra o microfone e coloque se está vendo a imagem. Tá? Sim, dá para ver. Obrigado, obrigado. E está continuando a ouvir? Sim. Ah, tá. Porque a essa altura acho que o Igor já não está mais na sala, então eu preciso do auxílio de alguém. Então, se parar a imagem ou se parar o som, alguém me avisa, por favor. Daí a gente conserta. Bem,
Para vocês que são terceira, a gente já tinha visto antes a arte egípcia, dômenes, menires, tipos de arte. E aí, a gente tinha chegado aqui, arte grega. Eu até vou revisar um pouquinho, porque parece que a gente chegou até um pouquinho mais que isso, mas vamos a partir daqui que é melhor. Não sei se você está vendo. Essa é uma estátua, ela fica no alto. Assim que você entra no Louvre, que você vai começar a ir para as galerias, né? Egípcia, grega, romana, no alto da escada tem essa estátua, que é a Vitória da Samotrácia. É Vitória, porque é a deusa grega da vitória, a única deusa alada. Eu lembro que na aula eu peguei o pé de alguém, né, e mostrei o tênis da Nike. Aquele desenho da Nike é uma asa estilizada, porque ele lembra a deusa Vitória. Tá? Ele é para lembrar a deusa Vitória. Bem, o que o grego pretende com a sua arte, nessa arte antiga grega? Ele pretende equilíbrio, ritmo e harmonia. Equilíbrio, ritmo e harmonia. Equilíbrio não significa que ela vai ficar parada e não cair, não. É equilíbrio de forma. Então, veja, ó, forma-se um triângulo aqui, então o peso maior está aqui embaixo, tá? Ó, peso visual. Tem mais pedra aqui embaixo, mais visual aqui embaixo. Mas aqui do lado está compensado esse visual pela asa, ó. Então, também tem bastante peso aqui desse lado. Então, veja que ela está em harmonia, ela está equilibrada. E ela tem ritmo, ela tem movimento, ela vai voar. Ela está em posição de eu vou voar. Então, é bastante legal você imaginar isso. Ó. Tem um triângulo lá, mas tem... Puta, eu sou bom pra caramba fazer triângulo. Fala a verdade. Meu triângulo é especial. Puxa, que triângulo bom. Então, ela tem um triângulo. Pagar tudo que ficou bem ruim, né? Então, é melhor nem ter. Certo, mano? Opa. Então, só voltando um pouquinho. Qual a diferença do grego para os outros povos dessa época? Bem, a principal diferença é que os gregos... Eu não sei fazer isso aqui. Ah, não. Não é assim. Agora não sei onde volta. Aqui. Os gregos, eles, com o tempo, cada vez mais foram valorizando o homem. Homem aqui está no sentido de ser humano, não estamos falando em gênero, tá? Estamos falando em ser humano. O ser humano é cada vez mais valorizado. E, portanto, a imagem do ser humano, o raciocínio humano, tudo isso passa a ser maior do que a fé. Você vai ver Platão, né, desmistificando mesmo, tirando do mito e passando para a razão. Então, isso que interessa, valorização do homem, da sua racionalidade, da sua corporeidade, ou seja, do corpo humano mesmo, valorização das formas humanas, valorização do bom corpo, né? O bom corpo é aquele que era um corpo saudável, trabalhado, dentro dos padrões gregos, bonito. Eu falo dentro dos padrões gregos porque a gente já viu estética, né? Estética varia de povo para povo, de tempo para tempo. Então, dentro dos padrões estéticos gregos, você tem que ser desse tipo de corpão aqui. Não pode ser que nem eu, não, que até porque a asa tinha que ter 5 vezes o tamanho para sair do chão, né? Vai ser meu peso. Então, eles vão valorizar o dia a dia, porque é coisa humana. O que acontece? O seu dia a dia. A sua vida é feita do seu cotidiano, do seu dia a dia. Então, eles vão valorizar isso. Então, principalmente nas pinturas dos jarros, das ânforas, das jarras, você tem cenas do dia a dia. Plantação, pescaria, arando terra. Também vão valorizar a natureza, porque, na visão grega, ela serve ao homem. E, portanto, tem que ser valorizada. E
a importância do homem como ser mais importante do universo, ou seja, o papel do homem como ser mais importante do universo. E o que diferencia o homem dos outros animais? A inteligência. E, portanto, as obras vão ter que representar isso. Então, lembra dessa obra, Vitória da Samotrácia, né, Alto da Escadaria do Louvre. Escultura. Quando eu falei bons corpos, o que eu estava querendo dizer? Nem muito gordo, nem muito magro, ou seja, o corpo harmônico. Tá? Um corpo harmônico. Lembrar que essas são esculturas do início da escultura da estatuária grega, e, portanto, elas são um pouco diferentes. Não falei com vocês, mas você está vendo esse pintinho bem pequenininho. Por quê? Porque era de mau gosto artístico fazê-lo grande. Tá? Então, a ideia é não fazer realmente muito grande. Além do que, excesso de força orgástica, ou seja, excesso de força sexual, era considerado o oposto da força intelectual. Tá? Isso segundo uma guia que atendeu a gente no Vaticano, que ela falou que tinha um papa que saía de noite com uma talhadeira e um martelo quebrando os bingolinhos das estátuas, né? Porque ele achava indecente. Mas que elas já eram propositalmente pequenas, porque era de mau gosto fazê-los grandes e era demonstração de baixa inteligência. Bem, o que mais sobrou para a gente da arte grega, mais sobrou inteiro, digamos assim, é a escultura e a arquitetura. A arquitetura mais destruída, mas a escultura e a arquitetura. E essas obras principais são a partir do século V. Por quê? Porque Atenas vence os persas e vai estabelecer a Liga de Delos. Né? E a partir daí a Atenas começa a fazer a chamada hegemonia ateniense, querer mandar no resto da Grécia. É o século V, ou o século de ouro, ou o século de Péricles, nada a ver com a Regina Casé. Esse século não chega a ser um século, mas é o período de maior riqueza de Atenas. Então, Atenas e outras cidades vão jogar muito dinheiro na produção artística. A Atenas tinha tido uma parte boa da cidade destruída pelos persas, ela vai se reconstruir com grande riqueza, que o dinheiro dos outros é fácil, né? Bem, no início, você consegue comparar a estatuária grega com a egípcia. Por quê? Falta de emoção, sem movimento. Veja, o carinha está totalmente de frente, parece foto 3x4, né? Vamos pôr a foto do carinha no passaporte. Então, é tudo de frente, é tudo que nem aquelas obras egípcias que o cara está com a mãozinha fechada. Aqui não dá para ver as mãozinhas, né? Porque ele perdeu, porque quebrou, não é porque foi feito assim, não. Então, veja, é uma coisa bem com menos movimento, sem emoção, é uma coisa bem estátua, foto 3x4. Mas tentando fazer o perfeito. A ideia era fazer o mais perfeito possível. Tá? O mais perfeito possível. Então, você tem influência egípcia no início, tá? Mas sempre numa noção de perfeição de formas, equilíbrio, como eu disse para vocês, ritmo. Aqui já não tem tanto ritmo, né? O material é mármore, ou couros, né, couros, que significa homem jovem. Então, os primeiros, você vai ter estátuas de juventude. Para eles, a velhice, a princípio, não era uma coisa esteticamente bonita. O escultor fazia uma estátua que fosse objeto belo, tanto que, durante um tempo, alguns analistas falavam que a arte grega era uma arte de decoração, ou seja, para compor ambiente. Hoje em dia a gente sabe que não. É uma obra para demonstrar o que eles pensam, né? O que eles pensam da natureza, o que eles pensam do ser humano. Então não é uma estátua de um homem, ela é mais do que isso, ela também tem que ser um objeto belo. Eu não poderia, nesse início da estatuária grega, fazer uma pessoa feia, por mais bonita que fosse a estátua, eu não poderia fazer uma pessoa feia. Como não poderia fazer uma pessoa bonita e que fosse uma estátua feia. Ó, Poseidon, por exemplo, ó, os braços longos, o talhe
proporcional, pernas e braços proporcionais, o tronco e barriga praticamente formando um retângulo. Tá? O discóbulo, olha a ideia de movimento. Esse disco vai estar saindo da mão dele. Né? O disco vai sair da mão dele. Mas veja, ó, musculatura perfeita, ossatura perfeita, abdômen perfeito. Então, beleza, beleza. Beleza na visão de quem? Na visão deles, gregos da época. Então, a noção de belo para eles é essa coisa totalmente proporcional. Olha só, se o ombro está inclinado para a direita, eu tenho que consertar isso para a esquerda no quadril, por quê? Porque senão fica uma curva, né? Vai ser o homem vírgula. Então, eles vão trazendo harmonia, sempre que possível harmonia. E veja, ó, há uma linha condutória da cabeça até os pés, formando uma inteireza na obra. Né? A obra está com uma visão de inteira. Como eu disse, os vasos, né? Os vasos, as ânforas, isso é uma ânfora, né? Isso é uma ânfora. Veja que elas trazem coisas do dia a dia. O cara tocando o gado, seja lá o cara sendo atacado por lobos que tem um monte de patas, né? O cara tá a cavalo, mas com um animal. E aqui, ó, cenas de dança, tá? Um espetáculo de teatro, dança. E aqui isso vocês têm que guardar. Não sei muito porquê, mas isso cai em vestibular que nem água. As colunas gregas, que vão se estender para Roma também. Guarda duas e a outra. Bem, a mais simples, a mais sem coisinha, tá? Aqui não tem quase nada, é a dória. Como guardar que ela é a dória? Lembrar que os dórios eram aquelas antas, lembra? O povo mais burro da antiguidade, os dórios. Então, eles não vão fazer algo muito complicado, né? Pode ter até as ranhurinhas, tudo, mas nunca nada complicado, ó. Tudo muito simples. Então, primeira coluna, dórias. Super simples. Coríntios. Coríntios, já quer aparecer. Tá? Aqui já quer aparecer, então é cheio de desenho, é cheio de voltinha, dobrinha, tá? Então, dórios, nada. Coríntios, tudo. Então, vamos lá. Dórios, nada. Coríntios, tudo. E essa do meio, que tem essa voltinha e alguns enfeites, essa é dos jônios. Lembrar que Atenas é uma cidade jônica, e eles consideravam esse não excesso bom gosto, e esse excesso, mau gosto, tá? Em termos artísticos. Então, Coríntios, mau gosto, brincadeira. Coríntios, excesso. Dórios, simplicidade. Jônios, a coisa mais normal possível. Mas não tão simples quanto as dórias, mas não tão complicada quanto a coríntia. Tá bom? Guarda isso, hein? Colunas dóricas, jônicas e coríntias. Bem, faltou a gente falar que eu não falo que eu acho que literatura fala, né, mas eu vou perguntar se fala. Qualquer coisa eu vou falar só de começo, assim, né, só um começo. Teatro. Teatro. O grego usa o teatro como uma forma de ensinar. Mas ensinar o quê? Ensinar a vida. Então, ensinar os valores morais. Então, é sempre uma historinha que termina com moral da história. Sabe, tipo, a cigarra e a formiguinha? Né? A formiguinha trabalha, daí quando chega o inverno ela tem o que comer, a cigarra só canta, quando chega o inverno ela passa fome. Então, a historinha é assim, tem uma história, acabada a história, você fica com aquela ideia do veja, se fizer isso dá certo, se fizer isso dá errado, olha como fazer isso é melhor do que fazer aquilo. Então, tinha uma função muito de moral da história. Então, você é um cara que vai ser avarento durante a peça inteira, ou seja, você é um cara que guarda dinheiro, não gasta... Daí você morre e o dinheiro vai para os outros. Daí fala, que adiantou guardar? Então, são sempre moral da história.
É sempre moral da história. Lembrar que o teatro grego, ele é dividido em comédia e tragédia. Por isso que tem aquelas duas máscaras, comédia e tragédia. Tá? Então, o que é a comédia? A comédia geralmente é uma sátira, é uma tiração de sarro. É alguém tirando sarro de uma situação para escrachar aquela situação, né? Para tornar aquela situação risível. Dizem que a pior crítica que você pode fazer a alguém é torná-la ridícula. Então, é a sátira. E, pelo outro lado, o drama. O drama é uma história catastrófica, sabe? Aquela história que morre todo mundo, morre até o cachorro do narrador, quer dizer, aquelas histórias pesadas mesmo. Elas são importantes porque elas são mais tocantes, né, em termos da população. Então, é aquelas histórias tipo o filho que acaba transando com a mãe, que nem o Édipo, sabe? Então, e daí descobre, daí fica aqueles puta drama. Então, são histórias geralmente muito pesadas. Como é que o teatro começa? Ele começa com apresentações que são verdadeiros jograis de música. Então, é assim, é uma fila de gente, e essa fila repete estrofes de uma poesia. Aí um cara chamado Tespes tirou uma pessoa do coro e colocou, ela falava e o coro repetia, ou ela falava e o coro respondia. E as pessoas gostaram mais. Aí o que ele fez? Tirou duas pessoas do coro e elas conversavam. E o coro fazia apenas o quê? O reforço, ou dava algum palpite, alguma coisa assim. Aí, com o tempo, saiu todo mundo do coro e virou a contação de uma história. Tá? Então, foi assim que ele surgiu. O teatro era feito apenas por homens e usando máscara. Alguma pergunta até aqui? Abra o microfone e faça, por favor. Não? Valeu, então vamos para a arte romana. Olha, tem muita gente que, quando vai para Roma, fala: puxa, como as estátuas romanas são parecidas com as estátuas gregas. Parecida nada, são roubadas da Grécia, né? Quando Roma dominou a Grécia, ela simplesmente fez o quê? Roubou as estátuas. Normal, né? Então, quando Roma domina as cidades e os outros povos, normalmente ela leva a arte desses povos para decorar, entre aspas, Roma. Como prova da vitória, como uma forma de mostrar que venceu, né? Como uma lembrança da vitória. Então, Roma e várias cidades italianas são lotadas de estátuas gregas. O romano já tinha uma presença na Grécia, que era a Magna Grécia. Lembra na segunda diáspora grega? Quando os gregos fugiram de serem usados, né, pelos eupátridas, o que eles fizeram? Eles foram para litorais e ilhas mais afastados. E aí eles vão ocupar uma boa parte da Ásia Menor, eles vão ocupar sul da França, a região de Marsella, sul da Espanha, a região de Málaga, e o pé inteiro da bota é a ilha da Sicília, que virou a Magna Grécia. Então já havia na Península Itálica uma influência grega. Ela já acontecia. E depois, com as invasões, essa influência só se concretizou. Mas há outra influência na arte romana. Lembra que quando eu dividi Itália para vocês, eu dividi em três partes. O pé da bota e a ilha da Sicília, Magna Grécia. A região onde é Roma, que é o meio da bota, né, a perna da bota, é o Lácio, que é onde estavam os italiotas, os sabinos, os latinos, né? E o norte da Itália era onde ficava um povo que era metalurgista, já conhecia o bronze, já conhecia o ferro, um povo que era militar, domava cavalos, que eram os etruscos. Os etruscos, a origem deles
é Ásia Menor, né? Segundo alguns. E segundo outros, é Indo-Arábica. Então, tem muita gente que joga a origem etrusca ali por volta de Macedônia, Pérsia, por aí. E quando você olha as obras, você realmente percebe uma influência boa do que acontecia em termos de arte na Mesopotâmia, eu falei Macedônia, perdão, na Mesopotâmia e na Pérsia, tá? Então, você encontra, sim, alguma semelhança. Deixa eu até voltar lá para vocês verem, ó, Mesopotâmia, tá vendo esses risquinhos, né, essas bolinhas aqui, ó, essas coisinhas aqui, tá? Então, isso é típico da arte da Mesopotâmia. Quando você vai para Roma, você vai ver a mesma coisa. Olha o pescoço da loba da história do Romilly Remo. Romilly Remo mamando numa loba. Essa estátua é descaradamente etrusca. Tá? Muito etrusca. Bem, opa. A arquitetura de Roma, ela vai se beneficiar de uma descoberta, uma grande descoberta. Os romanos vão descobrir o concreto. Então, eles vão poder fazer obras em que eles precisam unir as pedras, e eles vão unir as pedras com argamassa, ou seja, com concreto. Como é que eles descobriram isso? Vulcão. A Itália é uma região vulcânica. O Etna, o Vesúvio, o Stromboli são vulcões ativos. E o que acontece quando há uma explosão vulcânica? Cinza. Cinza a altíssima temperatura cai no chão e vira um pó cinza, né? Um pó. E aí, quando chove, esse pó umedece e vira pedra. E aí, o que eles fizeram? Passaram a guardar esse pó, quando precisa, mistura com água e junta duas pedras. É o cimento. É o que a gente chama de cimento. Tá? Cimento é o que une, tá? Seria a palavra para união. Então, a argamassa. Então, eles vão ter essa construção. Outra novidade é que o grego, para construir, ele fazia colunas enormes para poder sustentar o peso do telhado. Colunas gigantescas. O problema é que essas colunas, elas tiravam espaço da construção, porque elas ocupam muito espaço. O romano inventou o arco. Arco abobado, abobadado, ogival, pode escolher o nome. Tá? Mas veja, por que ogival? Parece a ogiva de uma bomba, ó, parece a ponta de uma bala. Então, arco, eles inventaram o arco. Ué, e daí? Daí que o arco dá uma leveza maior à estrutura, dividindo melhor o peso da parede que está acima dele. Fisicamente é isso. Eu pus para você ver, porque eu não entendo nada disso. Tá? Mas veja, ó, o peso vai sendo distribuído, e é jogado para a coluna. E a coluna é a própria porta. Tá? Então, o sistema de jogo de pesos, essa é a chamada pedra fundamental, né? Essa pedra é a que trava tudo. Então, você vai pôr nas pedras, daí põe essa, ela trava essas e essas. E o peso vai sendo jogado para as laterais. Bem, esse tipo de construção fez com que Roma pudesse construir muito mais. Muito mais. Outra diferença é o tamanho das obras. O grego fazia obras menores, propositalmente. E o romano, ele quer a grandiosidade. Então, as obras são bem maiores. Você tem centros arquitetônicos enormes, como, por exemplo, as termas de Caracalla, o próprio Coliseu, que em italiano é Colosseu, vem da palavra colosso, tá? Ele é colossal, então ele é gigantesco. Então, tudo isso são diferenças. Então, eles vão usar cimento, eles vão usar arcos ogivais, muito maiores peças, ou seja, é muito maior o desenvolvimento da arquitetura. Vamos lá para a estatuária. Alto e baixo relevo. Esse aqui é um alto relevo, vai estar quase baixo. Qual a diferença entre um alto relevo e um baixo relevo? Alto relevo e baixo relevo são essas esculturas que saem da parede. Se ela sai bastante da parede, é um alto relevo.
Se ela está bem próxima da parede, é um baixo relevo. Então, o que diferencia é o quanto ela se afasta da parede. Aqui é um alto relevo, porque ó, o braço já está bem para fora, mas é quase um alto relevo, que só tem esse detalhe que é muito, muito para fora. O resto está tudo bem próximo da parede. Ó. Então, seria mais um baixo relevo do que um alto relevo, mas aqui teria uma fuga da ideia. Bem, como eu disse, a estatuária deles, você tem bronze, e lembrar que os etruscos são metalurgistas, já conhecem a metalurgia do ferro e do bronze. E aí uma coisa que ajuda a diferenciar a arte grega de arte romana. Na arte grega, a pessoa tem que ser bonita e a estátua tem que ser bonita. Então, se uma pessoa for feia, vão fazer Photoshop. Entendeu? Vão dar um jeito dela ficar bonitinha. É mais ou menos como pegar a Geise Arruda para tirar uma foto e ela sair bem. Então, o grego faria um Photoshop. O romano é do jeito que é. É do jeito que é. Então, ó, um grego, tudo simples, limpo. Veja, tem aqui um prime ligando tudo. Agora, ó, tem marcas na testa, tem vinco no rosto. Tá? Não é a beleza que você poderia esperar. Ó, vinco na testa, vinco, pessoa é feia, dançou. Aqui lá o Conte e seus filhos, se você notar, olha o movimento disso. Olha a dor. Ele e os filhos estão sendo atacados por serpentes, eles estão sendo estrangulados, mordidos. Então, olha o sofrimento que a estátua passa. Então, não é aquela coisa 3x4 sem emoção, que a gente já viu. Né? É uma coisa bem mais emocional. O romano diferencia do grego pela verdade. Vou repetir. O romano diferencia do grego pela verdade. O romano fará a verdade. Dá uma olhadinha aqui, ó. Essa é uma coisa que foi descoberta há pouco tempo, que as estátuas eram pintadas. Deus me livre. Olha que coisa baiana, né? Deus me livre. Olha que coisa mais mal jambrada. As estátuas eram pintadas. Ué, como é que descobriram? Descobriram até a cor. Simples. Mármore é uma pedra porosa, é uma pedra que tem furinhos, né? E elas todas estão brancas porque as intempéries, o vento, a chuva, lavou essas tintas, que eram tintas naturais, né? Mas deixou resquícios nesses vãozinhos, deixou pedacinhos de tinta, sobraram pigmentos nesses vãos. Então, a gente sabe que elas eram assim. Eu prefiro sem, sinceramente. Olha um alto relevo. Veja, ó, a flauta sai para fora da parede, o braço sai para fora, o chifre sai para fora, a cabeça está descolada da parede. Então, isso é um alto relevo. Guarda isso, a expressão alto e baixo relevo, porque ela costuma aparecer em provas. Dá uma olhadinha como eles estão pela verdade. Esse homem é feio. Como que é a estátua dele? Feia. Ué, ele é feio, estátua feia. Ele é feio, estátua feia. César tinha um nariz que, pelo amor de Deus, era um leme de barco. Olha o narigão do César. Olha a cabeça desse Cláudio aqui. Né? Olha, todo o rosto marcado, barba. Certo? Você tem, por exemplo, uma estátua de Tibério. Tibério morreu de sífilis, sífilis dá feridas. A estátua tinha feridas. Então, o romano vai pela verdade. Arte paleocristã. Espero que dê tempo de terminar. Ela não está no nosso plano de eu entrar nela agora, mas quanto mais a gente avançar, acho que é melhor. Bem, lembra o que é paleo? Você falar carro da Fiat, eu quero jogar alguma coisa em você. Pena que não dá. O que é neolítico? Vai, gente, fale aí, abre o microfone e fale. O que é neolítico? O que significa a palavra neolítico? Vai, Vilela! Nova rocha. Aí. E paleolítico?
Velha rocha? Claro. Então, arte paleocristã. Ou seja, é o início da arte cristã. Lembra que Roma começa a decair, e o que vai surgindo? O cristianismo, cristianismo, cristianismo. Então, após a morte de Jesus, os discípulos, os evangelistas, foram para tudo quanto é lugar, inclusive para Roma. Essa religião se desenvolveu muito entre os pobres e ela virou um perigo. Porque, lembra do banquinho? Que o romano, ele projetava a vida dele no quê? Lembra? No banquinho. O que era o banquinho? É duro escrever com mouse, é horrível. Roma se baseava no amor ao imperador. Puta, vai ficar horrível. O amor ao imperador. Roma ganhava seu dinheiro. Não vai dar. Roma ganhava seu dinheiro com a guerra. E quem trabalha é o escravo. E aí vem uma religião que fala: amai a Deus, não pode adorar ninguém menos. Então, não pode adorar o imperador. Paz na terra aos homens de boa vontade. Não pode ter a guerra. E não pode ter escravo, porque somos todos irmãos. Então, essa religião nova, ela era odiada pelos imperadores. Nero, por exemplo, botou fogo em Roma para matar os pobres, para matar os que eram cristãos, porque a maioria dos cristãos eram os pobres, né? Então ele vai matar os pobres para se livrar dos cristãos. Ele quer se livrar dos cristãos. Bem, uma coisa importante. Se ela é uma arte que está no começo, ela ainda tem poucas características próprias dela. Ela vai carregar características que já existiam. Por exemplo, lá no Oriente existia o mosaico. O que é o mosaico? Essas pedrinhas, uma do lado da outra, que você vai fazendo desenho usando as pedrinhas. Então, você vai ter muito da arte paleocristã com mosaicos. Lá no Oriente, por exemplo, você vai ter muito mosaico. Tá? Com o passar do tempo, eles começaram a fazer tudo apenas em 2 dimensões, sem pôr, por exemplo, distância. Então, não tem, por exemplo, não tem aquela profundidade, certo? Então, no começo, você tem uma arte muito simplória, muito simples, certo? E que era proibida. Tanto que era chamada arte das catacumbas. O que é catacumba? Catacumba é onde ficavam os mortos, né? Onde ficavam os mortos. Então, era muito comum os cristãos, que não podiam demonstrar que eram da religião cristã, eles se reuniam nas catacumbas, né? As pessoas eram enterradas não, né? Eram colocadas nessas gavetas aí, que era chamado ambulacre, tá? Ambulai, que é corredor, e no final tinha um espaço maior chamado cubículo ou cripta. Esse desenho é importante, gente, essa ideia é importante, porque as igrejas vão ser feitas assim. Elas vão ter um corredor central, e daí lá na frente uma parte aberta, onde é o altar, né? E o lugar que melhor você vai encontrar arte paleocristã é nesse museu, chamado Museu da Catalunha, que fica em Barcelona. O museu é lindo, o museu é lindo. E essa parte deles de paleocristã é uma das mais completas de toda a Europa. Tá? Então, Museu da Catalunha, tá? Cidade de Barcelona. Descendo essas ruas aqui, você vai para a Praça Colón, que é maravilhosa. Então, olha que é tudo em 2 dimensões, parece desenhinho, né? Parece desenho HQ, né? Então, tudo delimitado com traços, não tem sombreado.
E são pinturas em parede, uma boa parte em parede ou em madeira. Tá? A grande parte é pintura em parede ou mosaico e madeira, pintura em madeira. Na pintura em madeira é em tábuas mesmo, pode ser objetos, como é o caso desse baú, mas muita coisa é feita em tábua. Por quê? Para poder ser levado, tirado dali se fosse necessário, para ser arrancado dali. Né? E a parede não dá para você levar. Apesar que essas paredes estão todas nos museus, elas foram arrancadas e levadas para os museus. Certo? Ó, mais mosaicos, lá principalmente no Oriente. Apareceu o mosaico, já ligue a coisa com o Oriente, tá? Já ligue a coisa com o Oriente. E também, quando aparecer esses olhos, esse tipo de olho amendoado, assim, também lembre de Oriente, certo? Lembre de Oriente. Por quê? Porque aparece hoje em dia imagens para você meio que traduzir de onde vem, né? Então, aqui é o imperador Justiniano e a sua corte de sacerdotes, que ele tenta parecer que ele é uma figura da igreja, né? Olha o tamanho da cabeça desse Jesusinho perto do pescoço. Nem o Mike Tyson tem isso. Porque eles perderam um pouco a noção da proporção. Então, está muito longe do que seria uma arte grega. Uma das explicações disso é que essas obras eram feitas não por intelectuais. Então, não era gente que teria estudado para fazer. Né? Não é um estudante de arte como era o caso dos gregos e romanos. Então, você tem gente que passava a vida estudando para ser arquiteto, para ser escultor. Torturas, serrar uma pessoa, né? Ferver uma pessoa, enfiar um gancho na barriga, puxar os olhos arrancados. Só coisa agradável. Que era feito com quem? Era feito com os cristãos. Isso era feito com os cristãos. Por isso que aparece na arte paleocristã. Certo, gente? A gente vai até aí, porque daí a gente entra num pedaço que é muito grande e não dá para fazer. Então, agora eu vou responder a pergunta, se vocês tiverem, né? Caso vocês tenham. Então, descartar. E sair disso, entrar nisso aqui. Parar a apresentação. Eu apareci? Dá uma olhadinha nela. Estou indo viajar, mas aqui no computador com eles. Tá? Estou indo viajar, mas no computador. Filho, minha mãe tem 88 anos, eu sou velho diabético, não dá para ficar arriscando, não. Ah, gostou da blusa? É legal, né? É assim. Comprei em Veneza. E a gente tem que saber comprar, gente. Na praça, ou seja, na Praça de São Marco, ela custava 25 euros. Numa pracinha dentro do bairro, 10. 10. De arte não tem atividade, tá? Porque não tem nota, não tem atividade. Com relação às atividades, por que eu ainda não mandei o gabarito? Porque teve um pessoal que não prestou atenção, que tinha 20 minutos para fazer a resposta e perdeu as respostas. Aí a Carol mandou retirar e postar de novo. Tá? Então, quem já tinha respondido, fazer o favor de responder novamente. Eu tirei um print das telas, tudo, mas vai que eu pulei justo você. Né? Não é para acontecer, mas azares, né? Shit's happen. Então, por favor, a atividade, estou falando da aula. Não, vocês não têm. Desculpa, vocês são o terceiro, falei bobagem. Mas não tem, não. Não tem atividade, porque é uma aula extra. Tanto que ela é marcada para esse horário, porque tem gente que não vai querer ver, né? Mas é importante, viu? É importante. Na hora de fazer uma redação, às vezes um gancho desses do que eu falei ajude muito. Saudade de vocês, espero vocês daqui a 15 dias de novo. Tá bom? Um beijo!